Muito bom nós estarmos aqui. Prazer tê-los novamente nessa aula da Jornada Bíblica, ok? Jornada Bíblica que tem como objetivo, eu sempre gosto de lembrar para vocês o objetivo dessa aula. Primeiro, é uma palavra que nos transforme. Segundo, que nos torne influenciadores para transformar a vida de outras pessoas e também trazer um conhecimento que solidifique, que consolide a nossa fé, ok? Então esses são os objetivos da Jornada Bíblica. Não é só adquirir e acrescentar conhecimento. Um conhecimento sem transformação, ele não alcançou o objetivo que ele tinha, principalmente através da Palavra de Deus, ok? Então o objetivo realmente é que a Jornada Bíblica, ela gere em nós conhecimento transformador, ok? Então vamos lá, vamos para esse tema que eu tenho certeza que vai ser espetacular essa semana. O tema é Nas Mãos do Oleiro, ok? Nas Mãos do Oleiro. E eu gostaria de ler um versículo, primeiro versículo de Jeremias, capítulo 18. Então você abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18, lembrando mais uma vez, ok? Eu estou lembrando porque com uma semana que paramos as aulas ao vivo, é bom relembrar, mais uma vez, que não se faz uma jornada bíblica sem uma Bíblia na mão, ok? Aqui eu uso a versão King James atualizada, mas você pode usar a versão que te deixa mais confortável. Ok? Jeremias 18, versículo 1 diz assim: Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias, orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Ok? Então, Jeremias capítulo 18, versículo 1 já começa dizendo que Deus fala ao profeta Jeremias e diz que ele deve descer à casa do oleiro, porque ali Deus traria a sua mensagem. Então eu já quero abrir com esse versículo, lógico que a parte do oleiro continua em Jeremias capítulo 18, mas eu quero compartilhar com vocês já essa primeira etapa, essa primeira mensagem aqui, que é o seguinte, preste bem atenção no que eu vou falar. Lembra que nós estudamos, e através de alguns outros temas, algumas outras passagens, que Deus ele tem uma multiforme sabedoria e muitas formas realmente de falar com o ser humano. Ele pode usar a palavra, ele pode usar um líder, ele pode usar uma visão, um sonho. Então, até nós estudamos um pouquinho como detectar se é uma visão, se é um sonho, se é uma experiência real que aconteceu ou não. E aqui a gente vê, mais uma vez, Deus usando uma forma que ele tem de falar aos nossos corações. Ok? Existe uma forma, além das visões, além dos sonhos, além das experiências sobrenaturais, existe uma forma de Deus falar com o ser humano que é através de situações ou imagens reais para que ele possa passar um ensino. Ok? Então se a gente voltar lá para Ezequiel, capítulo 37, a gente vai ver que Ezequiel teve uma visão. Ele foi transportado a uma visão. Por quê? Porque não existia aquele vale de ossos secos, ok? Era uma visão espiritual de algo que Deus queria mostrar. Então lá em Ezequiel nós vimos isso. Tanto que não cita o nome do vale, não tem como, depois aquele exército que é formado nunca mais é citado. Então o que a gente vê? Uma experiência poderosa, maravilhosa, que fala conosco, mas era uma visão espiritual. Agora, existem outras passagens e outros casos onde Deus quer falar conosco, nos mostrando uma situação real, uma experiência real para ministrar os nossos corações, para trazer um ensino, para trazer uma mensagem. Então a gente vê aqui, né, Jeremias 18:1 dizendo assim, ó, a palavra de Yahvé, o Senhor,
que veio a Jeremias. Então Deus deu uma palavra a Jeremias orientando. O verbo orientar traz aqui o sentido que é algo real, uma orientação de Deus. Não é uma experiência sobrenatural de onde Jeremias vai ter que tentar tirar o entendimento do que foi falado. Não, olha, Deus deu uma orientação, Deus deu uma direção para Jeremias e disse assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Ok? Então o que nós vemos aqui? Uma experiência real. Aqui não é sonho, não é visão, não é um lugar fictício, não é um lugar hipotético, não, é um lugar real, ok? E para a gente ter uma experiência como essa, eu já te pergunto aqui, nessa aula, nessa manhã, quantos querem ter uma experiência como essa? Quantos querem ter uma experiência onde Deus fala para você ir num determinado lugar, porque ali Ele vai mostrar algo, porque ali Ele vai falar algo ao seu coração, porque ali Ele vai ministrar algo ao teu espírito. Amém? Quantos querem ter uma experiência como essa? Não se tem uma experiência como essa de qualquer maneira. É necessário dois aspectos que esse versículo de Jeremias 18:1 vai nos mostrar. Antes disso eu quero te dar eu quero te contar uma experiência real de um pastor da Assembleia de Deus, ok? Um dia para você entender o que é essa experiência real. Um dia ele estava dormindo, era de madrugada, e ele foi acordado pelo Espírito Santo. Você também já deve ter tido essa experiência, eu já tive, de você de madrugada ser acordado e achar que está só perdendo o sono, e quando você percebe, Deus está falando com você, Ele quer te levar a interceder por alguém, Ele quer te levar a alguma experiência. E esse pastor acordou, e essa é uma história real, ok? Esse pastor é conhecido, nosso. E aí o que aconteceu? Deus virou para ele de forma clara e disse assim: pegue o seu carro e vai para um lugar que eu quero que você esteja. Isso de madrugada. Ele desceu a garagem, a hora que ele está entrando no carro, Deus disse assim: pegue uma pá e coloque no porta-mala. Quando ele ouviu, pegue uma pá e coloque no porta-mala, ele ficou meio... Ai, que situação, como pega uma pá? Isso deve ser algo, uma pá, isso deve ser algo da minha cabeça. E aí, mas ele obedeceu, ele pegou a pá, colocou no porta-mala, pegou o carro e foi. Como se ele tivesse ligado o GPS, o Waze, o Google Maps. Deus começou a falar: vire aqui, vire ali. E ele foi subindo em direção ali à Serra da Cantareira, Zona Norte. Vire aqui, vire aqui, vire aqui, vire aqui. E ele foi virando. Aí entrou numa estradinha de terra e Deus falando para ele: vire aqui, vire aqui, vire aqui. Até que chegou num lugar, Deus falou: pare o carro, pegue a pá e vá andando. E o GPS e o Waze continuava na mente dele. Deus falando de forma clara: entra aqui. Ele entrou num becozinho, já entrando para dentro da mata. E aí tinha um lugar aberto assim. E Deus falou assim: comece a cavar. E aí ele começou a cavar ali. Ele começou a cavar. E aí Deus falando assim: mais rápido. E ele viu que a terra estava fofa. Não era uma terra dura, e ele começou, e Deus falando: mais rápido, mais rápido, mais rápido. Ele começou a cavar. Aí Deus falou assim: agora largue a sua pá e comece a cavar com a mão. E ele largou a pá e começa a cavar. Quando de repente ele cavou, ele pegou, tinha um braço ali. E aí ele assustou, só que esse braço se mexeu. E aí ele começou a cavar. Tinha uma pessoa enterrada ali. Enterrada. E aí ele tirou aquela pessoa viva, que tinha acabado de ser enterrada, era uma pessoa que tinha sido jurada de morte,
tinha sido sequestrada e estava enterrada viva ali naquele lugar. E ali naquela hora, aquele pastor, ele foi usado por Deus de uma forma espetacular, sobrenatural, e ele tirou aquele rapaz, aquele homem, vivo, de lá, e depois, lógico, pôde falar do evangelho. Aquele rapaz teve uma experiência de nascer de novo ali, literalmente, e naquele mesmo momento, aquele rapaz aceitou Jesus. Ele não só nasceu de novo fisicamente, mas ele nasceu de novo espiritualmente, e depois eles davam esse testemunho nas igrejas. Esse rapaz se tornou um tremendo evangelista, a ponto de contar o testemunho dele. Amém, queridos? Olha que experiência sobrenatural. E eu estou contando essa experiência porque essa palavra fala também de uma experiência real e sobrenatural. E para ter uma experiência como essa, é necessário dois aspectos. Primeiro, vai anotando aí, audição espiritual. Audição espiritual. Sensibilidade à voz de Deus. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu sempre quis ter uma audição espiritual. Eu sempre quis ouvir a voz de Deus, mas como é que eu ouço a voz de Deus? Deus vai nos ensinar aqui hoje, nessa manhã. Abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia agora em João, capítulo 10, versículo 4. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4. Diz assim, olha só. Diz assim: e depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. João 10 está falando de quem? Está falando do pastor, está falando das suas ovelhas. Então o pastor, depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas, as ovelhas, o seguem, porque reconhecem a sua voz. Ok? Presta atenção, só aqueles que tiverem essência de ovelhas conseguem reconhecer a voz de Deus, a voz de Jesus, que é o nosso pastor. Então muitas pessoas falam assim, eu gostaria de ter sensibilidade à voz de Deus, eu gostaria de ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir Deus falando comigo. Queridos, a Bíblia diz que aqueles que têm essência de ovelha, estes ouvem a voz de Deus. Amém? Então, para você ouvir a voz de Deus, você precisa ter essência de ovelha. Precisa ter características de ovelha. A ovelha é um animal manso. Primeira característica, que eu sei que você já tem, que é a mansidão. A ovelha, ela é obediente. A ovelha, ela não se distancia do pastor. Existem muitas características na ovelha animal, e é por isso que Jesus nos compara à ovelha, porque a ovelha sabe da fragilidade que ela tem, então por isso ela anda perto de um pastor. Amém? Então isso você precisa entender. Só aqueles que tiverem a essência de ovelhas que conseguem reconhecer a voz do pastor. É por isso que em João 10 está falando, o pastor vai adiante e as ovelhas que reconhecem a sua voz, elas o seguem. Amém? Então, a característica que nós precisamos ter de relacionamento com Deus é de como uma ovelha a um pastor. Aqueles que tiverem essência de ovelha vão reconhecer que Deus está falando. Vão entender que não é a sua alma que está falando, mas é Deus. Vão reconhecer que não são as vozes estranhas, nem as vozes demoníacas, mas é Deus falando ao seu coração. Amém? Então nós precisamos ter essa característica de ovelha. Tem um livro do apóstolo René Terranova chamado Geração Ovelha, que é espetacular para você entender essa essência. Tem até um seminário chamado Geração Ovelha, que é muito bom para você poder entender qual é essa característica que você precisa ter de ovelha
para se tornar sensível à voz de Deus. Então, primeiro, sensibilidade, através dessa postura de ovelha. A ovelha ela é totalmente dependente do pastor. Ok? Totalmente dependente do pastor. A ovelha não sabe comer sozinho. Ela não sabe achar pastagem sozinha. Ok? Ela não sabe buscar água e proteção. Ela não volta para o aprisco sozinha. A ovelha ela precisa estar em grupo, em rebanho e perto do pastor. Então aqui já deu algumas características. Se você quer ouvir a voz de Deus, amém? Primeira característica, coração, essência de ovelha. Porque a ovelha reconhece a voz e ela vai atrás. Então, para nós irmos onde Deus quer nos ensinar, onde Deus quer nos mostrar algo real, algo poderoso, como ele orientou aqui Jeremias, como ele orientou esse pastor que eu dei agora, um testemunho tremendo, aqui poderoso mesmo, precisamos ter essência de ovelha para ouvir a voz. Então, primeiro, sensibilidade, audição espiritual. Segundo, obediência. Não adianta apenas ouvir a voz de Deus, mas tem que obedecer. E obedecer mesmo sem saber o que está por vir. Aí é que está, queridos, o detalhe da obediência. A questão não é você saber o que está por vir, mas a questão é você obedecer. Vamos voltar à história do pastor, que eu contei aqui para vocês. Por que é que Deus... É uma pergunta, né? Uma questão. Por que é que Deus não falou para o pastor qual era a situação que Deus queria que ele vivesse? Por dois aspectos. Primeiro, ou porque seria algo muito, muito fora do contexto humano, e isso poderia gerar uma dúvida maior. Ó, só de entrar no carro de madrugada e pegar a pá, o pastor já ficou em dúvida. Você imagina se fala assim, vai e pega uma pá porque você vai desenterrar uma pessoa que está viva. Ah, queridos, que dificuldade acreditar nisso. E segundo, porque ele poderia tomar uma decisão humana em querer chamar a polícia, em querer chamar alguém para ajudar, em perder tempo. Ele não podia perder tempo, o rapaz já estava enterrado. Ele não podia perder tempo, ele precisava ir logo. Ele podia ficar com medo. Muitas coisas poderiam passar. Então, queridos, tem coisas que Deus não vai te mostrar antes, porque Ele quer que você obedeça por fé, ok? A maioria das pessoas querem obedecer apenas se souberem o resultado antes. Pode reparar nisso. Ah, mas o que vai acontecer? Faz um teste. Chega para o teu cônjuge, chega para a tua esposa ou para o teu filho e diz assim, se veste. Você já passou por essa situação? Se veste. Como assim se veste? Não, coloca uma roupa bem bonita aí. Ué, mas por quê? Onde nós vamos? Não começa aquele questionamento? Por quê? Onde nós vamos? Aonde eu estou? Por quê? Aonde que você vai? O que é? A pessoa precisa, é uma necessidade de saber onde... Simplesmente, se veste, coloca uma roupa bonita porque nós vamos num lugar. Não precisa saber aonde. É até mais gostoso porque nós vamos ter uma experiência lá e depois chega, vai ser aquela experiência de impactante, nova, diferente. E Deus, Ele quer que nós simplesmente obedeçamos. Então Ele disse para Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou te dar uma mensagem. E Jeremias, ele foi incitado por Deus à obediência. Deus não falou qual era a mensagem, Deus não falou qual era a experiência, Deus não falou qual era o resultado final. Agora deixa eu falar, algumas pessoas estão colocando aqui, né? Porque o ser humano é curioso, né? Eu diria,
na verdade, que o ser humano é mais acomodado do que curioso. O ser humano quer saber o resultado antes, porque ele quer saber se vale a pena ou não, se dispor a fazer o que Deus está pedindo. Eu diria que é muito mais acomodação do que curiosidade. Porque se fosse só curiosidade, a gente até se dispõe, porque, quer saber. Mas, na verdade, a gente quer saber o resultado. Porque se não for o resultado que a gente está esperando, a gente prefere não fazer. Então, o que acontece? Essa segurança aqui que a Ana Alonso está colocando, né, ele quer segurança, está ligado diretamente à acomodação. Você sabe que a segurança muitas vezes é uma zona de conforto para as nossas vidas. Então, Deus está falando aqui conosco hoje que experiências reais, não é visão, não é fora do corpo, né, como diz Paulo, experiências reais que vão nos ensinar muito, só serão estabelecidas através de sensibilidade à voz dele, e essa sensibilidade vem de termos uma essência de ovelha e através de obediência. Lembra de João 13, versículo 7, que nós já estudamos lá na ceia do Senhor, no tema da ceia do Senhor, onde Jesus disse: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas vão poder entender mais tarde. João 13, 7. O que eu faço agora você não compreende, mas você vai poder compreender mais tarde. Nessa mesma passagem de João 10, que fala da relação pastor e ovelha, João 10, 27, anote aí, João 10, 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ok? Olha isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Porque elas ouvem a minha voz, elas têm sensibilidade à minha voz, elas me obedecem. Obediência. Ok? Então, por que a maioria das pessoas não obedecem? Até ouvem, mas não obedecem, porque elas querem saber o resultado antes. Elas querem saber o final antes. Se eu der essa oferta, se eu entrar nesse propósito, se eu for nesse objetivo, qual é o resultado disso na minha vida? O que eu vou receber com isso? E Deus, conhecendo o coração do homem, ele estabeleceu os princípios com as promessas. Sabe por quê, queridos? Porque se ele não estabelecesse as promessas junto com os princípios, o homem não obedeceria os princípios. Então ele disse lá: olha, honre teu pai e tua mãe, porque você vai ter vida longa e vai ir bem na terra que eu vou te dar. Então, se eu se eu honrar meu pai e minha mãe, então eu vou ter longevidade e prosperidade. Então vou honrar meu pai e minha mãe. Ok? Deus permitiu isso. Deus mesmo deu a promessa junto com o princípio. Você quer ver outra passagem rapidinho? Davi chega na guerra e ouve: olha, aquele que matar o gigante, casa com a filha do rei e para de pagar imposto. É mesmo? Eu paro de pagar imposto e ainda caso com a vida do rei? Quem é esse circunciso agora que eu vou derrubar ele com uma pedra na testa? Ou seja, o resultado trazendo a motivação para a atitude. Mas deixa eu te falar uma coisa, algumas situações reais que Deus quer nos ensinar, e ensinos poderosos, que vão lá na frente mudar a história das nossas vidas, nós só teremos por sensibilidade e obediência. Deus não vai nos mostrar o resultado antes. Quantos estão entendendo aí? Amém? Por isso que nós chegamos em Gênesis 12, 1, aonde o Senhor vem a Abraão, Gênesis 12, 1 diz assim: então o Senhor veio a Abraão e lhe orientou, lhe ordenou, igual a Jeremias: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e dirige-te a uma terra que eu lhe mostrarei.
que eu lhe indicarei. Ou seja, Abraão, sai desse comodismo aí, se dispõe e vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro, ele chama Abraão a se dispor. Aí sim, depois, ele mostra para Abraão quais seriam os resultados desse. Mas primeiro, queridos, existem experiências que Deus quer nos dar. Um grande nível de fé exige um grande nível de obediência. Amém? Isso é para você anotar, publicar, espalhar notícia. Um grande nível de fé exige um grande nível de obediência. Ok? Por quê? Porque a fé é algo prático. A fé é uma atitude prática. A fé é um passo prático que nós precisamos dar. E por isso exige um nível de obediência. Caminhar em direção ao mar era fé com obediência. Ir à casa do oleiro, fé com obediência. Ir até aquele lugar desenterrar uma pessoa viva, fé com obediência. Amém? Ouvir e obedecer, anote isso, são pré-requisitos para recebermos uma mensagem que venha do trono. Então tem muita gente querendo receber a direção de Deus, receber a mensagem de Deus, receber a palavra de Deus, mas não estão nem ouvindo, mas não estão dispostos nem a ouvir e muito menos a obedecer. Ok? Então, precisamos ouvir e obedecer, porque são pré-requisitos para recebermos uma mensagem que venha diretamente do trono de Deus. Para ouvir, você tem que se separar, parar para ouvir, ficar em silêncio. No meio do barulho não se ouve. Então você vai precisar ficar em silêncio. E depois de ouvir, obedecer. Por quê? Porque são pré-requisitos para nós ouvirmos uma mensagem que venha do trono de Deus. Amém? Vamos ver isso de forma prática na Bíblia? Olha isso. Abre Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Abre aí agora a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Tem uma experiência aqui com Abraão também, que vai nos mostrar novamente de forma prática, ouvir e obedecer, para ter uma experiência real com Deus. Diz assim, Gênesis 15, 1. Passado esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão. Olha isso, de uma visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou, ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim, filho gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu, será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado por justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abrão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, Babel, para dar-te por herança esta terra. Amém? Então aqui em Gênesis 15, de 1 a 7, nós vemos uma experiência que mescla visão com situação real. Primeiro, o que acontece? Deus aparece para Abrão em uma visão. Presta atenção nisso. Em uma visão. Então Abrão estava lá dentro da tenda dele, provavelmente à noite, porque depois Deus manda ele contar as estrelas. Então ele tem uma visão.
E Deus fala para ele: Abraão, a tua recompensa será extraordinária. Ok? Porém, Abraão refuta, rebate e diz assim: como? Para que eu vou ter uma recompensa se eu não tenho nem para quem deixar? É um servo da minha casa, o meu mordomo, o Eliezer de Damasco, ou Damasceno Eliezer, que quer dizer Eliezer de Damasco, ele é que vai ficar com a minha herança, porque o Senhor não me concedeu descendência e tal. Então, preste atenção numa coisa que essa passagem mostra de extraordinário. Deus dá uma promessa a Abraão, mas Abraão, de forma espiritual apenas, não consegue receber essa palavra de Deus. Olha isso. Olha que interessante isso. Ele não consegue receber, ele começa a refutar: não vai dar certo, não é possível, não vai acontecer tal. Aí Deus fala assim: não, peraí, eu vou precisar mostrar para Abraão. E aí Deus fala: então Abraão, vem, sai da tenda agora, dispõe-te, como diz para Jeremias, dispõe-te. Ele diz para Abraão: dispõe-te a vir para fora e olhar para o céu. Aí Abraão, que estava ouvindo, então primeiro, ouvindo a voz de Deus, Deus estava falando com ele, ele pega e obedece ao Senhor. Deus tira ele da experiência do plano espiritual e traz ele para uma experiência no plano físico. Olha isso. E aí ele mostra para Abraão. Abraão obedece, olha para o céu e ele diz assim: agora conta as estrelas, se é que pode. Olha isso, ele tira Abraão de uma experiência espiritual, Deus falando a ele numa visão, e traz Abraão para uma experiência no plano físico. Aprenda uma coisa aqui, através dessa aula. O plano físico, ele é uma representação do plano espiritual dentro do contexto divino. Eu vou repetir. O plano físico, ele é uma representação do plano espiritual dentro do contexto divino. Ok? Nada no plano físico está desassociado do plano espiritual. Na verdade, o plano físico ele vai se manifestando para mostrar o contexto divino do plano espiritual. Quantos estão entendendo isso? Amém? Você está entendendo aí? Solta os corações aí. Dá um glória a Deus aí. Escreve aí. Amém. Amém? Ele é uma representação. Olha que poderoso é isso. E eu quero contar para ilustrar isso daí, eu quero mostrar uma outra passagem na Bíblia, Bíblia na mão, gente. Jornada bíblica com Bíblia na mão, é passeando pela Bíblia. Que é até uma história impactante, mas mostra Deus trazendo no contexto físico o que ele queria expor no contexto espiritual. Abra sua Bíblia aí agora no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2. Ou abre ou anote, para depois você ler para você ler posteriormente. Oséias 1, livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: assim que Yahvé começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe ordenou: vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que vos nascerem serão os filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério. Afastar-se de Yahvé e apegar-se à idolatria. Então Oséias obedeceu, foi e casou-se com Gomer, filha de Diblaim, ou em hebraico Gomer bat Diblaim. Ela engravidou e deu à luz a um filho de Oséias. Olha isso, queridos. Deus pede para o profeta procurar uma prostituta, casar-se com ela e ter filhos dela. Porque a prostituta representaria a prostituição
de Israel em relação a Deus pela idolatria. E os filhos que nascessem seriam os filhos da infidelidade. Nós não vamos entrar pelo contexto da história, com certeza isso vai se tornar um tema da jornada bíblica em breve, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o plano físico, uma experiência no plano físico representando o que estava acontecendo no plano espiritual. Olha que experiência poderosa. Poderosa. E como é que a gente sabe que é uma situação real? Tem aqui o nome da moça, tem o nome do pai da moça, ok? Gomer era o filho da moça, Bat Diblaim, né? Filha de Diblaim. Diblaim aí na transliteração para os dias de hoje, ok? Tem o nome da moça, então era uma situação real. Oséias casou-se, não é um vale de ossos secos, ok? É uma situação real para representar uma situação espiritual. Entenda que Abraão lá na tenda não estava conseguindo receber em obediência e fé a palavra de Deus. Ele estava rebatendo. E quantos de nós nos pegamos rebatendo a palavra de Deus e precisamos passar por uma experiência real, e às vezes essa experiência real é dolorosa, para a gente entender que Deus estava falando conosco. Anote isso. Queridos, às vezes passamos por experiências dolorosas porque não paramos antes para ouvir e obedecer a voz de Deus. Precisamos de uma situação real. Você sabe que quando, alguns anos atrás, eu liderava um grupo de jovens da igreja El Shaddai, também na Donep, e duas moças vieram falar comigo no final de uma reunião e pediram uma orientação. E sabe conforme ela vai falando, Deus já vai te tomando e de forma profética ali você traz a direção. E eu percebi na cara das duas que elas rejeitaram aquela palavra que Deus estava dizendo. Elas rejeitaram, assim, elas não deixaram nem aquilo trabalhar dentro delas, elas rejeitaram de imediato. E aí o que aconteceu? Eu ainda estava naquele mover profético, eu disse assim, não duvide da palavra do Senhor. Porque Ele pode usar quem Ele quer para falar com vocês. Até um indigente na rua. E eu liberei essa palavra, e as duas foram embora. E eu vi que elas foram meio, assim, desgostosas, não ouviram o que queriam, receberam um confronto na alma. Queridos, na reunião da semana seguinte, antes de começar a reunião, as duas entraram na sala. Elas estavam assim, pálidas. E não me deixaram nem começar a reunião. Não, Carlos, aí que eu preciso falar com você, Eu falei, que foi? Lembra o que você falou na última reunião, há uma semana atrás? Eu falei, eu nem lembrava, né? Você falou que a gente não devia rejeitar a palavra de Deus, que Ele podia até usar um indigente. Pois a gente estava na estação do metrô para vir para cá. E tinha um indigente do outro lado da rua. De repente aquele indigente veio andando na nossa direção e começou a falar as mesmas palavras que você falou na semana passada. Então a gente veio aqui te pedir perdão, porque a gente devia ter acreditado no que você falou. Olha isso. Então, queridos, não duvide. Às vezes a nossa fé, veja que Abraão obedeceu a Deus, saindo da tenda, olhando para as estrelas. E aí ele creu, e isso lhe foi dado por justiça. Veja que a primeira vez Abraão não creu. Ele precisou sair do espiritual e vir para o natural. Tem pessoas que têm que vir para o natural para ouvir a Deus, quando Deus quer dar experiências espirituais. Existem duas formas de fé que agradam a Deus. Ok? Vamos lá. Primeiro, é vendo uma situação real, externa, que conduz à promessa de Deus. Você vê que Abraão não conseguiu crer, aí Deus conduziu ele, porque Deus é misericordioso, conduziu ele para uma experiência real, e aí ele creu.
e isso lhe foi dado por justiça. Ok? Que situações reais externas que conduzem à promessa normalmente a gente experimenta? São os testemunhos. Então você ouve lá o testemunho, uma situação real externa de alguém que foi curado, aquilo traz fé para que você seja curado. Então essa é uma fé que agrada a Deus. Ainda que não é a principal fé que agrada, mas é uma fé que agrada a Deus. Se você ouvir o testemunho de alguém e crer, você vai ser levado também a essa experiência, amém? Então o testemunho é algo que trabalha nesse âmbito da fé. E existe a principal fé que agrada a Deus, que é aquela que você crê sem ver nada. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Ou seja, você não viu, você não teve experiência nenhuma, mas você creu. Essa é a fé que mais agrada a Deus. Porém, quando você vê uma situação real e passa a crer, Deus também se agrada. E por misericórdia, Ele continua trabalhando na sua vida. Porém, mas existe uma fé que não agrada a Deus. Ué, pastor, mas se existe uma fé que não agrada a Deus, não é fé. Não, é uma fé. Não deixa de ser uma fé. Mas ela não agrada a Deus. Que é qual? Aquela fé que só crê depois que você vê experiências lógicas em você. Você não ouviu que outra pessoa foi curada, mas você precisa ser curado para crer. Esse tipo de fé, Deus confronta dentro do nosso coração. João 20, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, diz assim, olha só, diz assim: E Tomé confessou a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Exatamente, Tati Calisto, a fé de Tomé. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, por que me viste, acreditaste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então vê que existe uma fé que foi de Tomé, que Deus falou: então você teve fé porque você me viu, porque ele estava duvidando, não só se eu colocar a mão no furo dos pés, dos braços, do lado de Jesus é que eu vou crer. Aí Jesus apareceu e falou: então Tomé, toca aqui. Aí Tomé falou: meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus falou: Tomé, porque você viu, agora você creu? Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas vão crer. Ok? Então existe uma fé que não agrada a Deus. E a gente vê que Deus muitas vezes precisa trabalhar em experiências reais para que a gente creia. Para que a gente creia. Porque através do sobrenatural ou através da ministração de fé, ainda não estamos crendo. Amém? E eu queria compartilhar uma passagem bíblica que vai deixar isso muito claro para nós agora. Entenda que nós só vamos entender o que é estar nas mãos do oleiro, porque nós vamos entender primeiro fé, audição e obediência. Olha que espetacular o que Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Quantos estão recebendo? Quantos estão entendendo o que Deus está nos ministrando aqui nessa manhã em nome de Jesus? Amém? Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Vamos lá. Mateus 21, 18. Olha isso. Mateus 21, 18. Queridos, eu estou vendo que estão passando algumas perguntas, algumas questões. Leve depois lá para o grupo do Telegram, a hora que a gente terminar, que eu respondo todas. Às vezes algumas não dá tempo de responder aqui. Repete essa pergunta lá no grupo do Telegram, que eu faço questão de responder e compartilhar todas. Mateus 21, 18 diz assim: Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: Nunca mais se produza fruto em ti.
e no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram os discípulos e exclamaram: como foi possível essa figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhe: com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar. E assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Entenda que essa passagem da figueira, queridos, foi o caminho para que Jesus pudesse ensinar, através de uma situação real, a fé ao coração dos discípulos. Sabe por quê? Porque até então, pelo discurso, por Jesus falar para eles, tenham fé, eles não estavam entendendo o que era ter fé. Tanto que, para chegar nessa situação da figueira, Jesus teve que confrontar a fé neles. Quando Jesus acalmou uma tempestade. Vocês lembram da passagem? Jesus dormindo no barco, veio uma tempestade, eles com medo de morrer. Senhor, acordaram Jesus e disseram: Senhor, não te importa que pereçamos? Aí Jesus vai lá e diz para o mar: aquieta-te, para a tempestade, cala-te. Aí eles ficaram tudo: meu Deus, quem é esse? Aí Jesus falou assim: porque são homens de tão pouca fé. Então, a ministração de fé não estava gerando ainda. Eles também passaram pela situação quando Jesus andou sobre o mar. E aí Pedro: Senhor, deixa eu andar também. Aí Pedro afunda. Jesus disse para ele: gente, vocês precisam ter fé. E aí eles foram tentar expulsar o demônio de um jovem e não conseguiram. Aí Jesus foi lá, expulsou aquele demônio. E eles falaram assim: Senhor. E aí Jesus falou: até quando estarei no meio dessa geração tão incrédula? Então Jesus percebeu que através da ministração, porque ele veio ministrando fé, vocês precisam ter fé, vocês não podem ser incrédulos, vocês precisam ter fé. Eles não estavam conseguindo crer genuinamente. Então Jesus leva-os aqui, em Mateus 21, a terem uma experiência real, física, prática com a fé. Ele declara uma figueira que não tenha mais fruto nela. E a figueira seca. Essa passagem também é contada em outro evangelho, que diz, porque aqui não diz o tempo em que eles veem a figueira. Eles sabem que a figueira secou rapidamente. Mas no outro evangelho fica mais claro quando diz que eles estão voltando pelo mesmo caminho e aquela figueira estava totalmente seca. E aí eles dizem assim: nossa, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E aí Jesus diz assim: é a fé. Isso é fé. Isso que vocês estão vendo agora é fé. Vocês precisam entender que a fé é algo que gera resultados práticos e não teóricos. Mas eles precisaram de uma experiência real. Jesus precisou ministrá-lo através de uma experiência real. Aqui o Dr. Paulo compartilhou com a gente, Marcos 11, de 12 a 14, mostra essa mesma experiência, só que passando de um dia para o outro, que eu acho que é o tempo mais claro, real, do que realmente aconteceu. Por isso, queridos, eu quero aqui compartilhar algo meu ao coração de vocês. Jamais questione, ou indague, ou até critique alguém que colocou o copo de água do lado do rádio para o pastor orar, em cima da televisão que o pastor orou.
Eu nunca critiquei essas coisas, porque os 12 de Jesus precisaram ver a figueira secando para crerem, para acreditarem. Às vezes a gente precisa ver coisas secando na nossa vida para começar a acreditar, enquanto a gente questiona porque o outro acreditou dessa forma ou daquela forma. Ok? Por que eu estou compartilhando isso? Porque às vezes a gente está perdendo a oportunidade de ter uma fé porque está criticando a fé dos outros. Como os outros creem, como a outra igreja trabalha a fé. Queridos, nós precisamos desenvolver a nossa fé, independente como o outro desenvolve a fé dele. E eu estou ensinando isso porque a nossa mente e o nosso coração, ele rapidamente cria enganos para criticar como os outros estão vivendo, como os outros estão fazendo, amém? Quando Jesus decide ensinar sobre fé aos discípulos, ele os leva a uma experiência real, ok? E a fé é um dom que precisa ser praticado para se aperfeiçoar. Anote isso. A fé é um dom que precisa ser praticado para se aperfeiçoar. Amém? Ó o copo d'água. Põe o copo d'água aí do lado do celular. No final eu oro por você. Amém? É a forma como ele creu. Jesus precisou mostrar a figueira seca porque os 12 não estavam acreditando. Ok? Então vamos lá. Agora entenda uma coisa, eu gostaria que você anotasse isso. A fé aperfeiçoada leva à obediência, que somada a uma audição apurada, nos conduzirá a experiências práticas em situações reais. A situação é real, porém é sobrenatural. Existe um sobrenatural de Deus que age em situações reais. Mas isso só é possível através de uma fé aperfeiçoada em obediência, que se soma a uma audição apurada de ovelha. Amém? Que é a essência do que Deus nos ensinou hoje. Porque senão nós vamos descer, se nós não entendermos isso, nós vamos descer a casa do oleiro e não vamos entender o que Deus está falando lá. E Deus quer que você saia da casa do oleiro completamente transformado e restaurado pelas mãos perfeitas dele. Só quem recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém? E a pergunta que fica então é: por que Jeremias precisou ter uma experiência prática na casa do oleiro? E o que ele realmente precisava compreender para ser usado naquela geração? Por que é que Jeremias precisou ter uma experiência prática na casa do oleiro? E o que realmente ele precisava compreender para ser usado naquela geração? Queridos, essa resposta vem na próxima aula que nós vamos ter juntos em nome de Jesus. Em 15 segundos essa aula está encerrando. Nós vamos agora para o grupo do Telegram e lá vamos fazer questões. Quero ouvir você porque Deus já nos ministrou muito para essa semana em nome de Jesus. Um beijo no coração. Até a próxima aula.